Não tem sido pródiga em medalhas a prestação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Pequim. No judo, Telma Monteiro, que era uma das esperanças lusas na conquista de uma medalha, já foi eliminada tal como Ana Ormigo, João Pina e Pedro Dias. Nesta modalidade, a única esperança portuguesa que resta está centrada em João Neto, que começa a competir na próxima madrugada. Na esgrima, Joaquim Videira, que se estreou nas Olimpíadas, foi eliminado nos 32 avos de final, frente ao polaco Radoslav Zawrotniak, que está entre os 8 melhores do mundo. Também Débora Nogueira, a representante feminina portuguesa na esgrima, foi eliminada da competição. Na natação, Sara Oliveira estabeleceu um novo recorde nacional nos 100 metros mariposa, mas foi insuficiente para garantir a passagem às meias finais. Diana Gomes e Tiago Venâncio foram eliminados nos 100 metros bruços e 200 metros livres, respectivamente, ao passo que Pedro Oliveira não se conseguiu apurar para as meias finais dos 200 metros mariposa, mas ainda assim estabeleceu um novo recorde nacional na distância. No badminton, Marco Vasconcelos e Ana Moura despediram-se da prova, deixando Portugal sem representantes na modalidade. A missão portuguesa nos Jogos de Pequim apresentou um protesto em virtude da não partida da dupla portuguesa Jorge Lima e Francisco Andrade na sexta regata da classe 49er. De acordo com o protesto, o suporte da câmara de vídeo instalada no barco, como acontece com todos os concorrentes, limita o movimento da cana do leme, o que, no caso português, acabou por originar a ruptura do mecanismo, impedindo a dupla de iniciar a sexta regata. Se o protesto for indeferido, a dupla portuguesa mantém-se na 10ª posição, mas no caso de ser aceite, poderá originar a subida na classificação geral. O passado fim de semana trouxe o futebol dos três grandes. No sábado à noite, em jogo de apresentação aos seus associados, o Benfica venceu o Feyenoord por 1-0, com o tento solitário da partida a ser apontado por Óscar Cardoso aos 69 minutos, aproveitando uma abertura genial de Pablo Aimar para fuzilar o guarda-redes Stimmer. Destaque para a estreia de José António Reis, com a camisola do Benfica, que na primeira vez que tocou na bola tirou ao poste a baliza holandesa. Ali ao lado, em Alvalade, o Sporting bateu a Sampdoria por 2-0, naquele que foi o último teste dos Leões antes da Supertaça. Derlei contou com a ajuda do guardião italiano para abrir o ativo, e João Moutinho fez as pazes com os adeptos, convertendo a grande penalidade no 2-0, com que o Sporting bateu os italianos. Ontem foi a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo e também enfrenta um adversário italiano, neste caso a Lazio. Os Dragões apresentam uma máquina cada vez mais oleada e deram mais uma demonstração de força frente ao conjunto italiano. Bruno Alves destruiu a muralha laziale com uma bomba na marcação de um livre e pouco tempo depois foi a vez de Luxo aproveitar uma grande arrancada de Cristiano Rodrigues para aumentar a vantagem dos portistas. O Futebol Clube do Porto baixou o ritmo, muito por culpa das alterações introduzidas por Josualdo Ferreira, e disso se aproveitou a Lazio para reduzir num livre cobrado por Ledesma. A Supertaça está quase aí e Futebol Clube do Porto e Sporting prometem um excelente espetáculo no estádio do Algarve. Não houve qualquer surpresa na primeira ronda da Carlsberg Cup. Os favoritos, aqueles que o demonstraram na primeira mão, cumpriram o prometido e apuraram-se para a fase seguinte. A Liga de Clubes e os seus regulamentos é que não se livraram das críticas, uma vez que ninguém entendeu bem o porquê da diferença de golos não dar apuramento. Foi o que aconteceu com o Beira-Mar e Aves, que terminaram eliminados nos penaltis. Assim, os apurados foram Gondomar, Friamundo, Estoril, Olhanense, Vizela, Gil Vicente, Leiria e Covilhã, que irão agora integrar um dos 6 grupos compostos por 3 equipas. José Pedrosa e Nelson Brízida venceram ontem a etapa de Sintra do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 2008 SCN. Recorde-se que Brízida juntou-se a Pedrosa depois de Pedro Rosas ter sido operado, mas nem por isso a dupla deixou de funcionar, arrecadando mais uma vitória para o seu pecúlio. Numa partida que durou pouco mais de 45 minutos, Pedrosa e Brízida venceram o primeiro set, por 21-17, mas tiveram que puxar dos galões no segundo para garantir a vitória, triunfando por 23-21. Assim, Pedrosa é o novo líder do ranking nacional e tentará aguentar esse lugar na próxima semana, quando se disputar a última etapa em Macedo Cavaleiros, antes da final. Há ainda a realçar a luta pelo terceiro lugar, onde João Simões e Rui Moreira foram mais fortes que Adriano Paco e a Januário Silva, vencendo por 2-1, com os parciais de 13-21, 21-18 e 15-11. Portugal perdeu ontem com a Roménia por 86-83 e terminou a Divisão B do Campeonato Europa de Sub-20 em 6º lugar, conseguindo assim a melhor classificação de sempre nesta competição. Num encontro marcado pelo equilíbrio, a equipa comandada por Orlando Simões foi para o intervalo a perder pela margem mínima, 47-46, mas não conseguiu dar a volta ao texto na etapa complementar. José Silva voltou a ser o elemento português em maior destaque, ao terminar a partida com 20 pontos. Portugal despede-se assim de Targomares, na Roménia, em 6º lugar. Frederico Gil mantém-se entre os 100 melhores tenistas do mundo.
O atual número 1 português continua a figurar no top 100, exatamente com a mesma posição que ocupava na semana passada, o 98º posto, estando somente a 4 lugares da melhor classificação de sempre de um português. A liderar a lista continua Roger Federer, mas com o espanhol Rafael Nadal cada vez mais perto do topo da tabela. Já no ranking WTA, houve mudanças durante esta semana, nomeadamente na liderança. A sérvia Jelena Jankovic destronou a sua compatriota Ana Ivanovic e é a nova número 1 do ténis feminino. Nas atletas portuguesas, o destaque vai para Neuza Silva, que subiu 21 lugares e entrou para o top 200, estando muito perto de bater o seu melhor registro, mais precisamente a 176ª posição. Mas a melhor portuguesa continua a ser Michelle Brito, tendo descido apenas um lugar, ou seja, para a 132ª posição.